A gente continua contando e repercutindo sobre toda essa movimentação no Vaticano. O Papa Leão XIV, que assumiu a Igreja Católica com várias promessas de diálogo e união. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o padre Antônio Bagaz. Ótima tarde ao senhor. Muito obrigado por conversar com a Jovem Pan neste final de semana. Se eu não falei exatamente o sobrenome do senhor me corrija, por favor. Muito obrigado. Um momento importante que a igreja vive nesta semana, neste momento. Quero ouvir um pouquinho do senhor. O senhor já ouviu os discursos, as missas, como tem sido os primeiros dias, já com agora o novo Papa, o novo líder da Igreja Católica. Seja bem-vindo. Que bom falar com você. Sim, meu nome é Padre Bogaz. É tão confuso às vezes eu chego no lugar e falo, sou o Bogaz, o Padre Bogaz. A pessoa fala, não, muito obrigado, a gente não precisa de gás hoje, já temos gás. Eu espero que eu esteja perdoado, viu, padre? Ninguém peca se não tem boa vontade de assim pecar, seja. né? Fique Amém. tranquilo. Amém. Meu Deus, nós estamos muito felizes com este Papa. Bem, nós estaríamos felizes com qualquer um que Deus e a providência divina nos mandasse. Porque nós não queremos correr o risco de que venha um Papa à minha imagem e semelhança, mas que seja um Papa à imagem e semelhança dele mesmo, e que seja uma expressão do amor e da semelhança de Jesus Cristo, da Igreja e da nossa tradição. Foi assim que nós recebemos, assim, um pouco... Bom, a gente não fazia aposta, eu não joguei nenhuma aposta, nenhum bolão em nome de ninguém, né? Porque eu falo, é sempre uma incógnita, né? Uma surpresa maravilhosa. O povo olhava aquela fumacinha que saía, saiu branca, e depois olhava aquela janela, estava todo mundo ficando vesgo. E veio um Papa, veio o nosso querido Robert Prevost, que veio muito na esperança de continuar a missão da igreja, E por mais que as pessoas queiram definir ou cadastrar a igreja, colocar dentro de certos parâmetros, a igreja é livre para seguir Jesus Cristo, para falar do amor de Jesus Cristo. Então ele chegou com a mesma simpatia, com o mesmo amor, certamente com a mesma ansiedade de qualquer um que vai assumir uma grande missão. Esse é o Papa que se intitulou, então, Bento XIV. Interessante, porque bem nós sabemos, não é verdade, que cada Papa escolhe um pouquinho aquele nome, aquele título que tenha afinidade com a sua espiritualidade, com seu espírito de governância, com a sua forma de conduzir. Bom, o seu próprio nome já diz, hoje ele explicava, é muito conhecido, eu trabalho na faculdade e tantas vezes já li a Rerum Novarum, que foi o documento do Papa Leão XIII. Os leões não foram muito importantes na vida da igreja, como alguns Pios, alguns Gregórios, mas a Paulos, e ele foi muito importante, sobretudo no primeiro Leão Magno, no século VI, quando ele definiu as fronteiras da igreja contra os hunos. E esse Papa assumiu, ele disse isso claro, a gente já supunha, porque esse Papa se interessou pela unidade da igreja, primeiro de tudo, e pela questão dos direitos humanos, da justiça social, das coisas novas. Rerum Novarum. Esse foi o documento que este Papa Leão XIII, 1878 a 1905, por 25 anos governou a igreja. Por que isso? Porque naquele momento cresciam movimentos liberais, a industrialização, de um lado, que tombou depois para o movimento do liberalismo, do capitalismo, e do outro lado a rejeição
pela Igreja por parte dos movimentos de tendência marxista ou comunista. Os títulos são sempre um pouco excessivos, bom, enfim, mas nos dão orientação. E foi assim, então, que ele, para trazer os cristãos à Igreja, para que todo mundo não pensasse que os trabalhadores não eram acolhidos pela Igreja, ele começou a fazer o movimento da doutrina social. Essa a gente sente que é a ansiedade, a busca do Papa Leão XIV, a unidade interna, superar esses que vivem dividindo a Igreja, dentro da própria Igreja, pessoas assim de tendências ideológicas estranhas, e fazer com que todo mundo se sinta filho da Igreja. Esse é o nosso Leão XIV. Bem-vindo. Uma aula ao vivo aqui na Jovem Pan, realmente, sobre essa análise, essa chegada do novo líder da Igreja e como qualquer liderança, como qualquer história que se inicia, tem vários desafios. O que o senhor indica que seria um grande desafio ou que é necessário ser feito dentro da Igreja nos próximos anos com essa chegada do Leão XIV? Essa pergunta não é só complexa, é como difícil de responder. Sabe quando você tem que mexer num time, está fazendo gols, mas está descuidando de algumas posições ali na esplanada, né, do campo? Algumas preocupações que são preocupações já evidentes há várias décadas, foi de João Paulo II, foi do Papa Bento XVI, já começou com Paulo VI. Eu fiz uma palestra com uma magnata da Embaixada do Vaticano e ela colocou que estava no coração da Igreja, que é o coração também agora do nosso Papa Leão XIV. Antes de tudo, a unidade interna da Igreja. Ela existe. É que, se você sabe, né, numa sala de aula que tem 30, quando tem um que começa a desentoar, parece que a sala está toda dividida. A grande maioria da Igreja segue fiel. Pode olhar os bispos do Brasil, são mais de 400, então você pode encontrar uma dissonância. Os movimentos da Igreja de casais, de jovens, são todos fiéis ao Francisco, ao Leão XIV. Então, essa é uma preocupação, a unidade interna. Espero que desapareçam esses grupos que vivem de querelas, né, e de mídias estranhas. Depois, no Brasil e na América Latina, a grande questão é fazer com que os cristãos sejam acolhidos, e já começou esse movimento com o Papa Francisco, diminuindo fortemente os egressos. Porque isso, é claro que a igreja não vai fazer qualquer coisa para segurar, não. Tem religião que faz qualquer coisa, que vendem a alma, prometem, fazem charlatanismo. A igreja não fará isso, mas vai buscar acolher. Isso tem diminuído muito o movimento de egressos. No mundo como um todo, o crescimento do islamismo preocupa um pouco, sobretudo na África. E em termos de Europa, o esvaziamento da fé, mais do que da religião, da fé. E a diestra, amigo, a diestra. O que a gente faz com esses bélicos que têm um esporte pensando que estão jogando videogame com o poder exacerbado? Mortes e mortes na faixa de Gaza, mortes e mortes na Ucrânia, vários países da África. O Papa, a Igreja, também se preocupa com isso. Ele tem uma tarefa, sabe aqueles exercícios que você pegava na escola de matemática ou de análise das orações substantivas? O Papa tem uma dessas muito maior pela frente, mas vai vencer. Junto vencerá, com toda a Igreja. A gente está ao vivo, eu só vou exibir aqui uma reportagem, o senhor continua com a gente, sobre a confiança, inclusive da evangelização, de como será essa jornada a partir de agora com Leão XIV, uma continuidade de Francisco. A gente vai então assistir uma reportagem do nosso correspondente Luca Bassani, que está no Vaticano, acompanhando toda essa repercussão, e na volta eu quero que o senhor faça então uma rápida avaliação
informação sobre essa reportagem e essa expectativa, então, em relação a essa evangelização nos próximos dias. Vamos ver. Após o conclave, os cardeais brasileiros se encontraram no Colégio Pio Brasileiro, aqui na cidade de Roma, e que recebe padres, sacerdotes, bispos e cardeais em suas visitas à Cidade Eterna. Durante esta coletiva de imprensa, muito foi perguntado sobre o sentimento de muitos destes cardeais que estiveram pela primeira vez enclausurados participando de um conclave. Inclusive, perguntas em relação ao perfil do novo Papa Leão XIV, que apesar de ser norte-americano de nascença, em Chicago, 1955, tem uma ampla vida de missionário e também de bispo dentro do Peru, na comunidade de Chiclayo, no norte do país. Em relação a este tema, o arcebispo de Salvador, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, fez uma pequena menção à presença do novo Papa na América Latina. Em sintonia com a caminhada da Igreja na América Latina e alguém que demonstrava grande afeto pelo próprio Brasil. Durante esta coletiva, também muito foi perguntado sobre o perfil do novo Papa e o que poderia representar em continuidade ou descontinuidade do legado do Papa Francisco, já que Robert Francis Prevost foi criado cardeal por Francisco em 2023 e muitos acreditam que parte da sua linha litúrgica possa ser seguida. Em relação a isso, Dom Leonardo Steiner, cardeal brasileiro e arcebispo de Manaus, também deu a sua opinião a respeito disso. Ele vai ter o jeito dele, etc e tal. Ninguém se repete. Deus nos criou completamente diferentes porque Deus não repete. Deus não é uma máquina. Deus cria cada um, gera cada um para sermos diferentes uns dos outros. Durante toda esta coletiva de imprensa, pudemos observar que a resposta dos cardeais brasileiros é bastante positiva à escolha do novo pontífice, dizendo que é um homem humilde, um homem que é voltado às causas sociais e que também a escolha do seu nome pode indicar a sua postura perante a Igreja Católica e todo o mundo durante os próximos anos. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, também fez uma pequena explicação a respeito da possibilidade da escolha do nome por parte de Leão XIV. Leão I, Leão Magno, foi um dos grandes homens que cooperou no desenvolvimento da cristologia. Então, de um lado, nós temos o elemento da fé, a cristologia. De outro lado, temos o elemento social, a doutrina social da Igreja, que Leão XIII sistematizou de uma forma particular. Oxalá, Leão XIV possa responder à altura, tendo presente a mudança de época que nós hoje vivemos. Aquilo que conseguimos observar é que aparentemente a Igreja está unida e neste momento todos os cardeais, sejam brasileiros, sejam de outros países, demonstram o seu apoio ao Papa Leão XIV. Amanhã, pela primeira vez aqui na Praça de São Pedro, uma bênção será dada pelo Papa Leão XIV depois da sua eleição. A bênção de Regina Coeli, que substitui a bênção do Ângelus no período pós-Páscoa. Depois, na segunda-feira, o Papa terá sua primeira audiência geral com a imprensa, diretamente do auditório Paulo VI, aqui nas proximidades do Vaticano. E nós da Jovem Pan News estaremos lá para acompanhar tudo de perto, trazendo sempre a informação de qualidade à nossa audiência. Diretamente de Roma, para a Jovem Pan News, Luca Bassani. Luca, muito obrigado pelas informações. Quero voltar à nossa entrevista, padre. É justamente isso que nós ouvimos na reportagem, essa expectativa, essa é a confiança da Igreja? Alguma ressonância, geniais. Os nossos cardeais são geniais. Inclusive, o nosso cardeal, né, o Jaime Spengler, falou, porque o Papa Leão, o primeiro, escreveu textos magníficos sobre o Natal. É dele a famosa expressão Odie natus est, dizendo ele nasceu hoje para sempre. E é realmente isto. Alguma observação que eu gostaria de fazer, mas espero que a minha interpretação não seja equivocada, isso eu não gosto, mas cada um interpreta, né? Um pouquinho. A nacionalidade no ser humano não importa muito.
Nós criamos estereótipos que tal nacionalidade tem que ser alegre, tal nacionalidade é mais assim, ele é norte-americano, né? Entre os norte-americanos nós temos de tudo, como nós temos de tudo entre os ricos e os pobres e os brasileiros. Isso é interessante, quando a gente chegava e estudava fora, chegava no lugar e eles achavam que eu tinha que saber cantar e dançar samba, porque eu era brasileiro. Então a nossa identidade vai muito além da nossa origem. Inclusive, eu vi algumas notícias que muitos americanos não gostaram dessa nomeação dele, mesmo ele sendo norte-americano. Por quê? Porque ele era crítico a algumas questões trazidas pelo governo atual, entre eles a migração, que é um ponto doloroso, e também a exploração, essas coisas. Por isso que eu digo, o Papa não tem partido, o Papa não é comunista, não é capitalista, não é socialista, o Papa é cristão. Nós somos cristãos. Então, ele terá, sim, com certeza, uma continuidade magnífica com o Papa Francisco, mas, sobretudo, é porque é o Vaticano II, é porque é a Igreja. Cuidar dos pobres, defender a todos, ter tolerância, isso não é o Papa Francisco. É só ver o Cristo colhendo as pessoas na calçada, abraçando os pecadores, todos eles, dizendo à prostituta, você também é filha de Deus, criticando a dominação. Tudo isso não é o Papa Francisco, é Jesus Cristo. E ele será, do jeito dele, alguém que vai promover na liturgia, na moral, nos costumes, o Concílio Vaticano II. Uma igreja que responda aos apelos do mundo atual, para ela continuar sendo luz e sal na sociedade. É o que nós esperamos com muita fé e estaremos juntos em cada partícula desse ministério para servir o bem de todos. E também estaremos juntos aqui na Jovem Pan, de olho nessa agenda e o que deve acontecer a partir de agora. Eu agradeço novamente ao senhor a gentileza de conversar com a Jovem Pan, uma aula, uma conversa enriquecedora, esclarecedora sobre este momento da Igreja Católica. Muito obrigado e um ótimo final de semana ao senhor, padre. Que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros. Assim seja. Ótimo final de semana ao senhor.